Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates da TV Unifra. Hoje, mais uma vez, vamos trazer à mesa o debate de assuntos que foram destaque na mídia ao longo dessa semana. E, mais uma vez, contamos com a presença do professor José Maria Pereira, da Economia, e também do professor Alexandre Macari, do curso de História, do Centro Universitário Franciscano. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do professor de Direito, Paulo Ferroni. Mas, mesmo assim, vamos destacar 3 assuntos, como de costume. O primeiro deles, Marina Silva se filia ao PSB. Na sequência, debateremos: minuto do celular no Brasil é o mais caro do mundo. E para finalizar, mais uma vez o esporte. Assunto que foi polêmico aí nos últimos 10 dias. Dupla Grenal pagará 200 mil reais mensais para ter brigadianos nos estádios. Também gerou uma série de debates nas redes sociais esse assunto, e são esses os temas que nós estamos trazendo hoje para a nossa audiência, para o público que está conosco em casa, mais uma vez. E a gente inicia um assunto político. Já havíamos abordado essa questão da Marina, principalmente quanto à aprovação ou não do partido que ela estava assim liderando, o chamado Rede. Não é? Na semana passada discutimos isso, não foi aprovado. Eu acho que a gente pode começar por isso, quer dizer, por que Marina não conseguiu constituir o seu partido? A gente pode retomar a partir daí e depois evoluir a nossa conversa, chegando a essa nova posição dela, não é? De que se filiar a um partido que já tinha um nome, o Eduardo Campos já tinha um nome, ou tinha não, tem um nome preferencial até esse momento. Quer dizer, essa questão da preferência também merece uma reflexão nossa, professor. Podemos começar com o senhor? Eu acho que esse assunto é o assunto talvez mais importante da semana. Na semana anterior, nós não sabíamos ainda, o programa é gravado antes, né? E a gente não sabia o resultado do TSE, né? Que na verdade não foi aprovado o registro da rede. Aí eu acho que a gente pode olhar por um determinado ângulo, né? A questão, como o Maicon colocou no início, né? Por que não foi aprovado se 2 outros partidos foram aprovados e nesses partidos, tirando o caso do Paulinho, da Força Sindical, nem me recordo a sigla do partido, e do outro partido que foram criados, não tinha uma pessoa com, digamos, tanta representatividade política quanto a Marina Silva, né? Que teve 20 milhões de votos na última eleição. E não é pouca coisa. E essa questão, quer dizer, o partido não foi aprovado. Aí olha por um ângulo. O ângulo legalista, ela não preencheu as assinaturas, né? Aí existem, digamos assim, suspeitas em off, né, que foram levantadas, que teria, digamos assim, alguma influência não diria do Palácio do Planalto, né, presidente Dilma, que é especialmente interessado nas eleições, mas do caso do PT, porque esses cartórios que não deram justificativa porque não aceitaram essas assinaturas estão todos no ABC Paulista, né? E no ABC Paulista, no caso, a gente sabe que é o berço do PT. É um reduto, né? É o reduto. Lulista. O Alfredo Sirquis, que é um dos fundadores do Partido Verde, né? Que é um deputado, né, bastante articulado, ele divergiu da Marina Silva durante esse processo, né? Logo depois. E usou a seguinte expressão em relação a essa questão do PT, né? Que o aviãozinho da Marina Silva foi dinamitado em plena pista de voo, né? Quer dizer, não levantou o voo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por que, aparentemente, havendo uma liderança tão forte quanto a Marina Silva, não se conseguiu as assinaturas, né? Foi um boicote, isso é uma suspeita que nunca ninguém poderá provar, foi um boicote, houve interferência do PT nesse processo, ou foi simplesmente falta de habilidade, de organização, de articulação, que a Marina não conseguiu as assinaturas. Pois é, professor Alexandre, qual a sua opinião a respeito disso? Por que Marina não conseguiu se articular ou houve um boicote? O que o senhor acha, hein? Pois é, muito estranho, né, a forma como aconteceu essa questão da não aprovação do partido da Marina, que é um partido, né, a gente chama de partido já, mesmo não sendo um partido do ponto de vista legal, né, então eu penso que, concordo com o professor Pereira nesse sentido, né, e penso também assim que, ao mesmo tempo que há essa questão do boicote, nós também não podemos
passar algumas leis que são constituídas para a formação dos partidos, porque isso, né, constitui justamente o suporte jurídico e que gerencia, de certa forma, a função dos partidos no Brasil. No caso do partido, o PROS, né, o Partido da Ordem Social lá do... Não. Isso. Tá com o tablet aí. Isso. É uma memória boa. Isso. Isso. Do Paulinho da Força. Paulinho, né? Realmente, né, eram nomes talvez de menor expressão dentro do cenário político das últimas eleições e tal, mas com um forte, né, apoio justamente desse espaço sindical e por isso, né, que dentro desse cenário que conseguiu essa tal aprovação. Inclusive com suspeitas desse partido do Paulinho, muitas pessoas disseram que assinaram enganada essa lista do partido. Né? E não houve nenhum tipo houve uma especulação na mídia a respeito disso. Mas no caso do partido do não partido da Marina, a rede, né, tem toda uma questão também midiática por trás, né, que faz com que nós, inclusive, vamos repetir sempre essa ideia de um partido que tinha um apoio não apenas da grande mídia, mas também o próprio uso das redes sociais e de outras plataformas virtuais que vão permitir que se dissemine mais essa imagem junto aos jovens e também aos usuários das redes. Isso que chama a atenção, como é que ela não conseguiu essas assinaturas? Exato. Né? E aí eu posso falar, porque essa questão da mídia, ela é extremamente influenciadora nesse processo. Quer dizer, ela está muito presente, esse campo, esse bios midiático que a gente vive hoje, esse ambiente onde a mídia nos ataca por todos os lados, e principalmente a rede social, que é um campo aberto. Um campo onde o direito ainda não consegue dar conta, o direito não consegue protocolar, o direito estuda, analisa diuturnamente, não é? Ele estava do lado da Marina, porque inclusive o nome, ela foi estrategicamente também articuladora, o nome rede. Nós vivemos uma sociedade em rede, nós estudamos isso desde os anos 2000, lá com Manuel Castells e aí outros autores, estamos comuns em pensar nisso, e então ela estava planejando justamente isso, quer dizer, a Marina tinha na sua estratégia de militância e de política, porque os militantes desse partido, colocamos assim entre aspas, são oriundos também de sujeitos que trabalham com a questão da rede, quer dizer, pessoas que trabalham em empresas midiáticas, e por isso o apoio midiático do professor Alexandre, e aqui eu não vou me fazer citar nomes, até para não, digamos assim, não me comprometer com relação a algumas empresas que estavam apoiando essa candidatura, mas existiam sim, não é? E justamente por ter esse conhecimento, esse pré-conhecimento a respeito de como essa rede ela vincula sujeitos, não é? Ela consegue constituir um corpo social, não é? É que o nome rede foi construído. Agora ela não conseguiu. As respostas a gente não tem certeza. Mas a gente sabe assim, a questão do boicote, não é? Essa sim, eu acho que talvez eu possa dar o meu ponto de vista, pelas leituras que eu pude fazer, especialmente por essas informações via meios de comunicação que a apoiaram e vão a apoiar agora no PSB, podem contar com isso. Inclusive no espaço midiático. Diga, professor Pereira. Marcos, só para fazer uma pequena parte, e aproveitando o gancho disso que tu falou. Entre os apoiadores, quer dizer, a Marina pegou, digamos, dois nichos altamente promissores, né, do futuro, que é a questão da rede, quer dizer, pegar a internet, tudo hoje passa pela internet, e a questão do ambiental, do meio ambiente. Quer dizer, então, a candidatura de mais futuro, pode não ser, né, nessa eleição agora, mas lá para frente, né, de fato é a Marina. E aí a questão do capital, né, então basta ver que na reunião lá no TSE, que a Marina esteve presente, ela foi acompanhada, a imprensa noticiou isso, nada mais, nada menos, que a herdeira do Banco Itaú. Né? E a gente sabe que quando ela estava, pelo menos quando ela foi candidata pelo Partido Verde, na última eleição, um dos principais, aliás, foi candidato a vice, foi o dono da Natura. O dono da Natura. Só para ter uma ideia. Né? Bom, ela está cercada de elementos que, na verdade, a ajudariam a se constituir como uma liderança forte, tanto em nível empresarial e do nível midiático, vamos falar assim, claro que também empresarial, mas enfim, ela tinha esse apoio, não é? E aí o boicote vem forte, sim. Por quê? Porque muitos desses apoiadores são lulistas. Né? Quer dizer, acho que isso a gente pode dizer aqui, muitos desses apoiadores só conseguiram constituir a sua estrutura empresarial também com o apoio do governo federal, desde os primórdios, desde o tempo de Lula. Aí vamos pegar a FHC, vamos trazer outros lá que também auxiliaram, mas Lula sim trouxe uma energia de investimentos para essas empresas no Brasil. Mas aí eu vou longe para falar disso, quando na verdade eu quero entrar numa outra discussão. Por que o PSB
Não é? E o que o Eduardo Campos pensa nisso? E agora nós vamos ter uma contradição, né? Diga. Uma contradição, porque isso que tu falou dos petistas, né? Bom, nunca esquecendo que o Eduardo Campos foi ministro do Lula. Aliás, a Marina também foi. Mas a Marina rompeu ostensivamente. O Eduardo Campos claro que ficou, era um partido aliado, e a gente sabe que ele é o governador de Pernambuco. E o Lula também é pernambucano. E especialmente no caso de Pernambuco, né, está havendo uma verdadeira revolução do ponto de vista de investimentos, tanto, talvez não, certamente por influência do Lula. A gente sabe que o Porto de Suape hoje um dos é um dos estados que mais cresce. Exato. Só que aí, por um outro lado, o crescimento econômico acelerado, meio ambiente comprometido. Então, quer dizer, Marina, teoricamente, não fecharia com o Eduardo Campos nesse processo, né? Então, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o apoio da Marina e da Rede, né, embora não seja um partido, mas todo mundo se refere como se fosse, né, um partido, até pelos apoios que ela tem por trás e pelos recursos, como eu mesmo referi antes, não podia ser desprezado. Então, agora, eu acho que o processo todo vai se dar até chegar nas eleições. Tem algum tempo para definir quem é que vai ser o candidato cabeça de chapa, se o Eduardo Campos ou eventualmente a Marina. Ela disse que não. A Marina admite ser vice. Ela disse agora, mas tem uma entrevista hoje dela na internet dizendo o seguinte: não, as coisas vão se movendo, nós estamos discutindo. Como uma rede. Como uma rede, né? E vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe, são pesquisas né, eu sempre cito essa frase do Ulisses Guimarães, que ele dizia que política é como nuvem, né? Tá sempre se movendo, né? Mudando de posição. Isso vai acontecer agora, quer dizer, o que nós tínhamos, eu acho que é interessante essa questão da Marina, porque antecipa a discussão das próximas eleições. Porque agora o tabuleiro se alterou um pouco. Porque a gente achava que o PSB, a tendência natural, quando o Eduardo Campos rompeu com o governo e o partido entregou os cargos, queria se aproximar do PSDB. Né? Para fortalecer a oposição. Agora, com a entrada da Marina, ele se afasta do PSDB. Né? E alguns partidos que apoiavam o PSB, né, como, por exemplo, até o DEM, né, em alguns estados, a gente sabe que as alianças estaduais vão ter que ser refeitas, porque não tem cabimento. Como é que nós vamos imaginar no mesmo palanque a Marina Silva e o Eduardo Caiado, eu acho, né? Ronaldo Caiado, né? Aquele de ruralista de Brasília. Aceitável, né? Então, quer dizer, é uma coisa, alguns vão ter que já desembarcar, algumas alianças que foram feitas vão ter que ser desfeitas nesse processo. E quem mais perdeu com a mudança de rumos da Marina? O Aécio? Vamos ver o que o Alexandre acha. Eu penso assim, justamente, né? Nós temos três, acho que... Nomes expoentes. É isso, né? Então, esse cenário político que o professor Pereira fez referência para o ano que vem, agora ficou bastante confuso no sentido, assim, eu penso que o maior beneficiado com isso, pro primeiro turno, né, é o próprio PT. Penso que o PT ganha força nesse sentido, porque haverá uma disputa para ver quem vai ser a real oposição. Tu vai votar no PT? Eu não diria isso, não me comprometeria. Se o professor Ferroni estivesse aqui... Também não se comprometeria, defendo o professor Ferroni nesse ponto. Essa pergunta seria respondida de imediato. O voto é secreto, né? E o seu voto em Marina? Não, o que eu acho, vamos ver, né? Como eu falei, política é como nuvem, tá sempre trocando vamos ver os próximos passos da Marina, né? Se ela vai ter coerência. E o senhor preferiria Marina ou Eduardo? Como candidato a presidente? Olha, eu acho... À luz como oposição, como oposição, digamos assim, eu acho que a Marina é muito mais oposição do que o Eduardo Campos. Eu acho que é, né? E eu acho que é que a questão, os partidos, né, a ideologia dos partidos hoje está muito comprometida. É difícil a gente olhar, a gente tem que olhar, no caso, as pessoas. Se a gente for olhar o Eduardo Campos, por ser neto do Arraes, né, o Arraes, digamos, uma pessoa de esquerda, eu acho que dá para dizer isso, a vida inteira foi. Quer dizer, pelo menos teoricamente sempre foi, teve um passado de esquerda. Supõe-se que o seu neto seguiu os passos do avô, então ele tem, digamos, muito mais diálogo com a Marina, que é de esquerda. Mas né? Eu creio que tem uma questão estratégica nisso, da Marina ser vice, né? E eu penso que uma das matérias, inclusive, que nós lemos e que gerou todo esse debate, né, traz essa ideia de que o Eduardo Campos prometeu, né, caso eleito, né,
cancelar a questão da reeleição. questão da Uma reeleição. emenda da rede. Sim, aí a Uma Marina... emenda da rede, uma A ideia da Marina rede. seria não. agora vou eu e Isso. depois. Exato. Então, estrategicamente, né, essa associação ela é Tudo muito bem pensado. muito bem pensada. Então, não foi algo assim do dia para a noite, né? Não foi aprovado no meu partido, vou... Né? Isso aí já é um processo, eu acho, mais pensado. Eu acho que haveria um rompimento, de fato, né? Porque o Eduardo Campos, quer dizer, quando ele se lançou, ele já tem uma base de outros partidos, digamos assim, mais de centro-direita, né? E que se fosse a Marina, ela perderia muito isso, né? Porque os partidos de centro-esquerda hoje estão com o PT. Né? Então, eu acho que a Marina, ela realmente, eu acho que ela fortalece a candidatura do Eduardo Campos, que ele antes era um a mais na multidão dos partidos que vão disputar. Então, provavelmente o partido mais forte seria o PSDB, com o Aécio e as alianças que fizesse. E o Eduardo Campos, provavelmente, ele entraria para fazer um segundo turno, mas não iria para o segundo turno. Do meu ponto de vista, agora, eu acho que arrisca o Aécio Neves ficar fora do segundo turno e Eduardo Campos com a Marina ir para o segundo turno. Concordo plenamente. Essa posição eu colocaria para finalizar. Eu acho que nós temos um segundo turno previsto com Marina e Eduardo disputando lá com o PT. Eu acho que isso que mudou fundamentalmente. Eu acho, e isso muda muito. Quer dizer, muda muito. É uma nova configuração. Cenário total. É um outro cenário, é uma mudança forte e que mereceu essa atenção nossa hoje e merecerá em outras oportunidades. Sem dúvida. E assim eu encerro esse quadro porque está dentro do nosso tempo. Né? Voltamos já na sequência para falarmos, obviamente, não deixaríamos de falar. A não ser quando vier a lei eleitoral, aí nós vamos ter dificuldades para falar. Tá bem, tá certo, tá certo. Bom, mas na sequência vamos falar sobre economia, mais uma vez, sempre é um tema interessante, nós chamamos a atenção aqui no nosso programa, nosso contraponto, porque no Brasil temos o minuto do celular mais caro do mundo. Aguarde, fique com a gente. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfância.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Muito bem, de volta para o nosso segundo bloco. Contraponto de hoje vai destacar um assunto da economia. É costume já a gente falar de economia, porque nós temos aqui um professor doutor em economia que nos traz sempre assuntos interessantes para debater e que são de interesse da população, do nosso telespectador. Especialmente quando vai se falar de algo que mexe com o nosso bolso. Né? Afinal de contas, quase tudo mexe com o nosso bolso. Quase tudo mexe. Vive numa economia de mercado. E aí nós vamos falar de telefonia hoje, quando no Brasil, segundo as informações veiculadas na grande mídia, nos principais jornais do país essa semana, nós tivemos a informação da União Internacional de Telecomunicações, uma instituição ligada à ONU, de que o custo da chamada de celular no Brasil é o mais caro do mundo, chegando a 0,74 aliás, a 74 centavos, melhor dizendo assim, de dólar. Em média? De dólar, em média. O que daria o quê? Mais ou menos R$ 1,50 no Brasil, mais ou menos isso, professor Pereira. Então, essa informação vem à tona
quando nós, na verdade, somos também o país com o maior número de celulares no mundo. Essa informação eu também pude buscar em notícias correlatas. Tem mais celulares do que telefones mais fixos. celulares do que, exato, e mais celulares do que pessoas, não é? No Brasil, que somos agora 210 milhões de pessoas, o resultado do último censo é isso, do IBGE, me corrija, professor Alexandre, que daqui a pouco tem essa informação com mais precisão. E o que nós temos, na verdade, no Brasil é um grande transtorno com os telefones. Eu já entro dizendo isso, porque eu sou vítima disto. Não é de hoje que eu me incomodo com as telefonias, no sentido de que os serviços prestados, eles não são coerentes com as informações que nós recebemos, muitas vezes. Não é? O professor Ferrou não está aqui, eu dizia agora há pouco, no momento do intervalo, de que ele também, se estivesse, traria para nós informações muito precisas a respeito do número de reclamações que é alto nos PROCONs. Não é? E, inclusive, aqui no nosso município de Santa Maria, quando as reclamações contra as operadoras, elas têm índices elevados e talvez o mais elevado diante das outras reclamações. Claro. Eu acho que são planos de saúde, telefone celular e TV a cabo. Claro, nós podemos citar coisas boas também da melhora da tecnologia, dos aparelhos, o aparelhamento que tem se tornado cada vez mais útil, mais inteligente, mais hábil, vamos dizer assim. A questão da portabilidade talvez seja uma vantagem. Podemos aqui fazer um contraponto das desvantagens da questão do número, né, da portabilidade. O sinal que tem se qualificado, melhorado em algumas empresas, talvez umas sim, outras não. Claro, temos vários pontos positivos, mas os negativos estão aí. A gente merece fazer algumas ponderações hoje, professor Pereira. O senhor, o que tem a dizer sobre isso? Bom, vamos começar com a questão do dinheiro, né? Estamos pagando mais caro para ligar no mundo inteiro, é isso? Olha, até essa reconstituição talvez até fosse mais apropriada o Alexandre fazer, né? Porque nós passamos de um tempo histórico diferente. Nós passamos de um período em que havia pouco investimento nesse setor, né? Mas que as contas de telefone, sobretudo naquela época não existia telefone celular, mas telefone fixo, né? Eram muito baratas. A dificuldade era conseguir o aparelho. Aí hoje, no outro extremo, a facilidade é conseguir o aparelho. Agora, as contas estão cada vez mais caras. No próprio índice do custo de vida que nós calculamos aqui na Unifra, nós precisamos urgentemente fazer uma nova pesquisa, né, para revisar as ponderações do grupo comunicação. Porque o que hoje as pessoas gastam com comunicação, telefone celular, internet, TV a cabo, etc., comparativamente a 5 anos atrás, não vou falar nem a 10, é muito mais elevado. É um dos grupos que mais pesa hoje, claro, tirando a alimentação, aluguel, essas coisas. Então, o que a gente nota, o que eu quero colocar, eu me julgo uma pessoa razoavelmente esclarecida. Agora, eu confesso, eu não entendo, não consigo entender a forma como são calculadas as tarifas do telefone celular no Brasil. Não tem como. Principalmente por causa dessa parafernália de promoções que as pessoas estão sujeitas, né, e que vence no dia 15, e que vence no dia 30, que se fizer isso ganha aquilo e não sei o quê, e que as pessoas hoje têm não sei quantos chips aqui dentro, porque só pode conseguir uma tarifa barata se falar para a mesma operadora e assim por diante. Quer dizer, eu acho que seria muito mais razoável, eu acho que parece que no exterior é assim, que houvesse uma tarifa única, tanto faz para falar para a mesma operadora ou para outra operadora, porque assim a pessoa saberia exatamente quanto está pagando. Hoje as pessoas acham que pagam pouco, mas como tem que estar renovando esse telefone de cartão todo o tempo, talvez até paguem mais do que telefone fixo sem saber. A informação é de que o Brasil paga mais do que o dobro dos outros países da América Latina, professor Alexandre. Pois é, e enquanto o Michael falava antes, eu ficava tentando lembrar as propagandas e a campanha de marketing de cada uma dessas empresas que são transnacionais, né, promove. Né? No Brasil, o Neymar, por exemplo, é o garoto propaganda de uma dessas. Né? E aí a gente vê o apelo que isso traz para o consumidor. Né? E, sem dúvida, exemplo do professor Pereira, eu também não sei assim, qual tipo de plano eu estou pagando no atual momento, sei que é caro. E as pessoas de baixa renda, que têm um peso proporcionalmente muito maior no orçamento, certamente terão mais dificuldade do que nós para entender isso. Bom, uma das explicações, um professor politécnico da escola da USP, do Marcelo aqui, ele diz assim, que a tendência é que vai ser muito difícil reverter essa questão, quer dizer, ou seja, vamos continuar sendo os que mais pagamos. E ele aponta 3 casos aqui, 3 problemas, então, a se enfrentar. O baixo investimento em infraestrutura. E realmente, né, a gente fala que o sinal melhorou, mas há uma dificuldade. Eu ia te questionar sobre isso. Tudo bem. Não, a alta demanda
e alta incidência tributária. Então, não, mas eu acho que tem um outro fator. Eu acho que é o seguinte, na verdade não existe, só aparentemente existe concorrência nesse setor, mas o que menos tem é concorrência nesse setor. A gente viu que agora mesmo, o grupo, acho que é Portugal Telecom, comprou grande parte da Oi. E a gente tem a Claro, tem a Vivo, né? Nós estamos fazendo propaganda de todas elas aqui. Temos a TIM também, né? E temos a TIM, mas não temos o quê? Quatro agrupados. E aí, elas fazem todas essas políticas de promoções daqui, promoções dali, mas, na verdade, não existe concorrência. Não existe concorrência de mercado. E onde não existe concorrência, o preço não cai. E um outro aspecto também, o professor Pedro destacou antes ali, que tem a questão da telefonia, tem a questão da TV a cabo, mas essas empresas agora elas estão atacando nas duas frontes. Também? Né? Também. Então, eu tive um problema recente que justamente era caso de Procon, né? Com uma dessas empresas, justamente porque eu queria cancelar a conta e, enfim, eu falei com, acho que pelo menos umas 10 pessoas diferentes para tentar cancelar e não cancelou. Então, a forma do atendimento também é um aspecto problemático, além da questão da conta, né? O atendimento, porque a gente não tem mais... Só uma informação, sobre o cancelamento. Casualmente, hoje eu vi uma notícia que a agência reguladora da telefones... Anatel? Tem uma portaria que em 90 dias, deu 90 dias para as empresas de telefonia, TV a cabo, etc., se ajustarem, porque daqui para frente o cliente não vai precisar, do outro lado, esperar, porque, como ele falou, quer dizer, demora tanto tempo que tu desiste de ser atendido no meio. Quer dizer, isso parece uma estratégia. Não, diz que isso para isso, isso para isso, isso para isso. Quando chegar lá, cai a ligação. Aí tu faz de novo, não sei o quê. Aí, se conseguiu chegar, é vitorioso, se conseguir chegar. Mas a maioria não tem tempo e acaba desistindo no meio do caminho. Então, a Anatel está regulamentando no seguinte sentido, que a pessoa, ela liga para a operadora e comunica que ela vai cancelar o serviço. E a operadora terá... E não precisa falar com ninguém lá, ela só liga e diz que vai cancelar. E a operadora terá 48 horas para falar com o cliente. Se durante aquele período ela não se manifestar, está cancelado o serviço. Eu acho que já é um avanço. É um avanço, porque o problema do atendimento, realmente, Alexandre, tocou na questão axial. Né? Além da questão dos valores. Além da questão dos valores, quer dizer, os valores são altos. Agora, o atendimento, mesmo o atendimento presencial, não é? Nas lojas, nós temos sentido uma dificuldade, né? Dos próprios atendentes, muitas vezes, de nos explicar, de esclarecer. E aí, nós não vamos aqui dizer que nós somos esclarecidos, mais esclarecidos que as outras pessoas, porque estamos na universidade, somos professores, não. Mas eu fico imaginando aquele sujeito mais simples, mais comum, lá que sai da sua casa e vem para o centro da cidade buscar uma informação, do quanto ele sai com a dificuldade de compreender, afinal de contas, o que são os planos, como eles funcionam. As promoções. É complicado, professor. Eu percebo isso quando eu vou para a loja, quando eu vejo as pessoas saindo de lá sem compreender. E aí as estratégias têm sido das mais variadas. A mais interessante é trazer um jovem, ou trazer o neto, o filho junto. Para quê? Para que as duas pessoas sentem lá na frente do sujeito, para que ele explique a situação. Não é? E que as pessoas não sejam oneradas por causa disso. Né? Quer dizer, esse é um problema também. E mesmo assim está sempre mudando, a promoção está sempre mudando. Exato, né? exato. Então... Quer dizer, e essa questão da oneração, ou seja, da má explicação na hora do atendimento, tem causado muitos prejuízos. Mas acho que tudo esse é o maior índice de preocupação e de reclamação hoje no Procon. Eu acho que nós passamos por um processo muito acelerado de privatizações e de internacionalização de certos setores. No nosso caso específico, nós copiamos sempre, como tudo, né, o modelo norte-americano, que é o modelo das agências reguladoras. Só que as agências reguladoras nos Estados Unidos, elas têm uma longa trajetória e têm poder, força jurídica para exercer as suas atividades. Aqui no Brasil a gente tem agências reguladoras que não sequer têm funcionários para cumprir a sua função. E aí, do outro lado, nós temos gigantes multinacionais no setor. Quer dizer, é assimétrica essa relação entre as operadoras e a agência de regulação. A agência de regulação, só depois de muita reclamação, de muita pressão, é que faz alguma coisa. E por isso que o preço do celular não vai baixar tão cedo no Brasil, mas é por falta de regulação. Pois é, vale a pena ainda ter telefone fixo em casa?
Eu fico me questionando. Eu andei adquirindo uma espécie de, o que eles chamam de combos, Tem né? alguns planos que é Os obrigado. combos, né? Aí eu fui obrigado a colocar, só que eu não comprei o aparelho fixo. Eu disse, não, eu não vou usar. Tem a conta, Eu vou pagar, mas não vou usar. Porque Eu acho que a tecnologia vai derrubar o fixo convencional, eu acho. Isso vai ser uma coisa natural. O que está errado, a pessoa podia ter o fixo convencional. O que está errado é essa taxa que o sujeito paga, uma espécie de aluguel do aparelho, exato. que não faz o mínimo sentido mais. O sujeito tem que pagar a tarifa. Se você usar o telefone, paga. Se não usar, não paga. Isso é outro exemplo de coisas que no Brasil já tinham que ter caído há muito tempo. E vão cair, é óbvio. Vão cair de velhas, elas vão cair. Mas as coisas que no Brasil caem de velhas. O setor responsável não antecipa essas coisas. Muito bem, gente. Eu acho que com relação a esse tema nós conseguimos esgotar, não é? Um pouquinho só, né? Porque vai ser difícil esgotar isso daí. Nós teríamos, eu acredito que em casa os telespectadores têm muito mais coisas a dizer a respeito disso, né? Coisas que já aconteceram. Caberia uma enquete nesse, né? Sim, caberia uma enquete, com certeza, né? Mas eu arrisco a dizer que a maioria seria desfavorável, se não totalmente, né? Tá bem. Bom, assim nós encerramos o nosso segundo bloco para voltarmos depois e falarmos de futebol. Assunto também que foi debatido, discutido nas ruas da cidade, é que a dupla Grenal pretende, então, assim, pagar R$200 mil aos brigadianos para que façam eles a segurança dos estádios. É o assunto que nós vamos debater no próximo bloco. Fique com a gente mais uma vez. O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? 2 filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. Muito bem, o Contraponto destaca o esporte, mais uma vez, futebol, não é? Para falarmos sobre algo que merece um contraponto nosso aqui, quando a dupla Grenal, numa conversa com a Secretaria Pública de Segurança Pública, né, do Estado do Rio Grande do Sul, andaram conversando, dialogando em reunião sobre a segurança dos estádios. E a proposta, a ideia é de que cada clube pague R$100 mil ao mês para que os brigadianos, para que a Brigada Militar do Rio Grande do Sul garanta a segurança dos estádios. Isso gerou polêmica nas redes sociais, de forma que muitos se posicionaram a favor disto, com uma forma de prestigiar a Brigada Militar, inclusive, não é? E ironicamente eu diria sim, porque na verdade esse valor
eu vejo assim que não teria uma repercussão positiva no bolso do brigadiano que está lá se expondo, trabalhando no domingo. E essa é uma posição pessoal minha, então agora já trazendo à luz daquilo que eu acabei lendo nas redes sociais. E do outro lado, todo mundo se perguntando, mas como assim? E por que os clubes não oferecem uma segurança privada, quer dizer, do seu bolso? Então, esse é o tema dessa discussão, professor Alexandre, o senhor que gosta de um futebol, é torcedor ferrenho do Grêmio. Especialista. A gente tenta estudar um pouco da história do futebol, porque é importante, né? Exato, professor de história do futebol, aqui da instituição, inclusive, não é, professor Alexandre? Não é um tema, vamos dizer assim, desses clássicos da área da história, né? É um desses novos temas que cada vez mais vem... Que emergem, né? Conseguindo pesquisadores e pensadores. Sabe que qualquer setor tem economia do futebol agora. Gestão esportiva, economia do futebol, tem, né? Isso é importante também porque especializa, né, dentro dessas áreas. Bom, eu creio que... Primeiro que a primeira reação da dupla Grenal foi de não pagar. Né? Eu discordo um pouco dessa questão de, né, vai pagar, não, eles não querem mexer dentro dessa ideia do orçamento do clube, que pode ter muito dinheiro, sim, mas, afinal de contas, se o Estado pagava, por quê? Né? Vamos começar a pagar em determinado momento. Então, começar por aí. E no segundo instante, eu concordo com o Maico sobre essa questão de que, se for para pagar, tem que ser para uma segurança privada. Dentro do seu próprio estádio, da sua própria, inclusive, confiança em relação àqueles que estão trabalhando. Porque se formos acompanhar alguns jogos que aconteceram recentemente, e se formos pegar a história e entendemos muito mais, as ações da brigada sobre as torcidas, às vezes são ações que promovem uma ideia de discórdia e de violência. Recentemente ocorreu isso na torcida do Grêmio lá, em que um gaúcho torcedor, que é o símbolo, é um dos símbolos da torcida geral, foi agredido. Né? Então, quando que há uma ideia de prevenção, deveria ser feito antes dele entrar dentro do campo. Né? Eu estava presente nesse jogo, então eu vi bem o acontecimento lá. Então, a violência também é um outro espaço que está associado à história do futebol desde o século XIX. O futebol, na verdade, ele se desmembrou do rugby e de outros esportes daquela época, criando uma normativa própria, justamente por causa da violência. Buscando escapar do ambiente da violência. Isso dentro do campo. Mas evidente que de dentro do campo para fora do campo, né, e com a transformação também dos mundos do trabalho, que foram criando uma ideia, inclusive, de espaços de lazer que proporcionaram o surgimento dessas grandes torcidas, né, isso é um passo, né, que o Estado, de certa forma, tem uma responsabilidade. Um gerenciamento. Mas fora do campo. Né? Então, dentro do estádio do Grêmio, dentro do estádio internacional, vamos pensar os clubes do interior, por exemplo, né? Como manteriam? Porque se vale para a dupla Grenal, não vai valer para os outros clubes. Né? Inclusive, eu li alguns textos dizendo que a dupla Caxias e Juventude, paga a Brigada Militar mensal, né? Para cuidar da segurança dos estádios. Não fui verificar a fundo se essa é uma informação verdadeira, mas, né, já há um diferencial nesse ponto. Né? Porque aqui os clubes de Santa Maria, por exemplo, pagam a brigada? Eu não tenho essa informação, mas bom, eu me criei em futebol de interior assim, a brigada aparecia sempre fazia o seu trabalho bem feito, inclusive era convidada a ficar dentro do campo, quando dentro do campo havia algum problema, os brigadianos também eram acionados, além dos seguranças que eram contratados ali pelas equipes ou pela instituição organizadora do campeonato. E professor Pereira, e o senhor, o que pensa sobre essa questão? Não, acho que não vai haver contraponto hoje em relação a esse aspecto, né? Apenas alguns detalhes a gente, né, poderia. Eu não discordo da análise do Alexandre. Eu acho que é perfeito. Eu acho que o que mudou, né? Por exemplo, por que se fala nisso agora e não se falava antes? Bom, a gente está vendo os estádios hoje sendo reformados ou construídos. Então, os estádios hoje são gigantescos, né? A Arena do Grêmio, né? Quantos mil? 62 mil. 62 mil espectadores. Né? A gente Sentados. Tem o Internacional, não sei, suponho que vai ser um pouco mais. 60 mil. 60 mil. Quer dizer, então, antes, nós estamos falando de clubes do interior e que tem uma plateia muito pequena, um número de torcedores muito pequeno comparativamente a esses gigantes
gigantes desses estádios, né? Então, no passado não se falava porque os estádios eram menores, menor torcedores, o policiamento também exigia menos, né? E assim por diante. Hoje tudo o que se fala em termos de números são grandiosos, né? Então eu brincava aqui no intervalo, olha, isso daí é troco pro Inter e pro Internacional, porque um só jogador de futebol paga muito mais do que isso, né? Então a gente, claro, esse é guardado a 7 chaves, mas o orçamento de cada clube desses é uma coisa fantástica. O que eu acho, então, né, desse ponto, no sentido de aperfeiçoar? Eu acho que essas soluções, assim, porque a primeira reação foi essa mesmo, de não pagar. Quer dizer, quem respondeu pela dupla Grenal, especificamente, e pelos demais clubes, foi o Noveleto, que é o presidente da Federação Gaúcha, e ele terminantemente dizia que era um absurdo, que isso era uma função do Estado, etc. e tal. Mas se reconheceu, né? Se reconhece que hoje o número contingente policial é muito grande num estádio desse. O que eu acho que talvez não possa ser tudo feito às pressas. Eu acho que deve haver um planejamento, quer dizer, uma saída organizada da Brigada Militar, e aí sim, substituindo a polícia do Estado pela polícia privada, né? Gradativamente fazendo a substituição. Agora, eu acho que, sobretudo nos grandes clubes, isso deve ser feito. Nos clubes pequenos do interior, o número de policiais exigidos é muito menor. E eu acho que aí cumpre aquela segurança, né? É um dever do Estado, né? Aí entraria, né? Porque, na verdade, se os clubes não podem pagar, mas se comprovadamente os clubes não puderem pagar. Agora, no caso de Grêmio Internacional, certamente, talvez lá o Juventude podem pagar. Quer dizer, agora, se nós não pudermos pagar aqui, cabe ao Estado fornecer esse policiamento, porque senão quem é que sofre? É o público, as pessoas que não vão ter segurança nos estádios. E por que o Estado não quer oferecer o serviço? Não, mas eu acho que agora ele oferece o serviço. Ele oferece, mas não na proporção exigida hoje. Porque isso aí diante de um quadro. Porque tu deixaria as ruas, sobretudo, a gente tem poucos policiais, né? Então deixaria as ruas. Porque esse número, uma defasagem de profissionais. Né? Esse número, inclusive. Sem contar os baixos salários. Sem contar os baixos salários. Mas, Maicon, esse número de 100 mil, eu concordo com o professor Pereira, é um número baixo, né? Mas vamos pensar também assim, ó. Tem mês que a dupla Grenal joga 5 partidas. Aí tem meses que ela joga 8 partidas e o valor vai permanecer o mesmo. Então, porque a movimentação... Preciso pensar no sujeito que vai estar lá eu acho que quem tem que negociar isso é o governo do Estado, não é? Que é a secretaria responsável fazendo a negociação é com uma a negociação pública, segurança pública. Não pode ser com o comandante da brigada, não, vamos dar 100 mil reais, vamos comprar o quê? Vamos comprar tais viaturas. Isso é uma coisa muito primária. Esse debate surgiu principalmente por causa da Copa do Mundo de 2014. Exatamente, foi por isso que... Por isso que se alavancou, porque na Copa do Mundo não é a polícia do Estado. Exatamente, serão os próprios estádios que terão que dar conta dessa demanda. Por isso que administrados pela FIFA, nesse caso. Exato, e aí a FIFA é a chefe. E tem um detalhe também, quer dizer, a polícia do Estado não pode ficar totalmente ausente. Numa parte, pelo menos, ela vai ter que ficar no estádio. Porque a gente sabe que, às vezes, os seguranças privados, as empresas privadas, são truculentos, cometem excessos, e quem é que vai... E quem vai responder? Quem vai responder? É o clube, quer dizer. Os clubes também não querem entrar nessa jogada, talvez, para se eximir dessa... digamos, essa responsabilidade, né? Quer dizer, enquanto é a brigada, nós não temos nada. Eu acho que o policiamento público, ele não pode sair totalmente, quer dizer, uma parte, mas uma parte pequena, eu acho que deve permanecer. Eu já acho que dentro do estádio não daí, professor Pérez. Ou fora, ou alguns setores. Fora do estádio, mas se tiver que intervir dentro do estádio, numa situação que não possa ser contornada, eu acho que tem que ter a força. Porque eu nem sei se, por exemplo, certamente os seguranças privados não podem andar armados, não podem ter qualquer tipo de... E aí... A arquibancada não é espaço público, porque você paga o ingresso para estar na arquibancada, então já é um espaço privado, no meu ponto de vista. Não, acho que no futuro... cabe à equipe garantir essa segurança, professor. Quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a Brigada Militar não deveria estar dentro do estádio. Eu concordo, só que eu acho que isso não pode ser feito abruptamente. Tem que haver um planejamento, uma saída organizada. Há esse pensamento, né, de que a partir do ano que vem um calendário para a retirada gradual da Brigada Militar no Estado. Quer dizer, há uma reflexão já a respeito disso. Né? Por causa da Copa, obviamente. Quer dizer, o que vem à tona é isto. Agora, eu acho que o Grêmio e o Inter têm plenas condições de pagar uma segurança de qualidade, eficiente, bem treinado para dar conta das demandas internas ali do estádio. Que estejam vinculadas com a por favor, política dos clubes. Sim, então agora reformular os estádios, estão cobrando os ingressos um valor muito maior. Pode ser essa segurança privada, como via de regra é feita,
por empresas terceirizadas. Exato, Né? mas Então- é isso, então mas as é empresas isso. Não vai ser a terceirizadas, segurança do Grêmio. né, como cooperativas, o que quer dizer, só vão pagar no dia do jogo. Não, e aí vai gerar até emprego, porque uma cooperativa vai se organizar para dar segurança aos estádios. Pronto. Quer dizer, acho que tem toda uma lógica aqui que funcionaria, não é? E eu acho que a Brigada Militar, nesse sentido, tiraria um pouco também uma responsabilidade de cuidar desse ambiente interno dos estádios, que não é fácil. Não é? A gente sabe, a gente estava falando da questão da violência nos estádios, é difícil. Eu tenho alguns conhecidos aí, eu vou falar de uma maneira muito pessoal, assim, né? Eu tenho amigos conhecidos da Brigada Militar, que trabalham em estádios no Grêmio, no Inter, em Porto Alegre, e a vida deles, eles não recebem, digamos assim, um extra por esse trabalho, por essa atividade, eles são, na verdade, recrutados e os seus horários são modificados lá para que eles cumpram uma agenda de trabalho que, na verdade, é uma substituição de um colega, enfim, não é? É uma escala de trabalho que eles cumprem. Os salários são baixos, a gente sabe disso, eles não têm um salário bom e estão ali colocando a sua vida, muitas vezes, à disposição de gente que passa dos limites. E aí, o Alexandre disse antes também, eu concordo, né? O brigadiano ele acaba reagindo de uma maneira agressiva, agredindo, no caso do case que você trouxe à tona aí, né? Do gaúcho. Mas, por outro lado, o lado humano deles ali não é muito valorizado. Mas são casos assim... São casos isolados também. Isolados, e eu acho que o lado humano do brigadiano precisa ser levado em consideração. Né? E eu acho assim, o Estado está... Tem uma reflexão aí também da questão da economia, que o Estado também está pensando em tirar a Brigada Militar desse trabalho para garantir a segurança Mas eu pública. concordo mais com o Alexandre, que essas coisas estão acontecendo por conta da Copa do Mundo, quer dizer, o pessoal... Não, concordo, né, também, acho que é isso. Quer dizer, as manifestações das ruas, que também a gente está vendo, é um pouco isso, quer dizer, a Copa do Mundo, de certa maneira, serviu para abrir os olhos dos brasileiros para muitas coisas erradas que existem. Uma delas é essa promiscuidade que existe entre o público e o privado, no setor privado e o setor público, quer dizer, o setor privado acha que pode se apropriar gratuitamente da coisa pública, em todos os níveis que a gente sabe que acontece no Brasil. E no futebol não seria diferente. Por isso que a Copa do Mundo não é um erro, como alguns criticam, dizendo que a Copa do Mundo o erro é como está sendo feita. Quer dizer, a gente olha, por exemplo... O erro é se apropriar da Copa se apropriar. do Mundo. Então, Como... o que a gente tem lá no estado de São Paulo, por exemplo, o Corinthians, quer dizer, que nunca fez esforço nessa direção, ganhou um terreno, ganhou um estádio, e um grande financiamento do BNDES, que não é para isso, esse banco não é para isso, é para apoiar, por exemplo, a indústria, o crescimento econômico, que não vai fazer estádio de futebol. Né? Então é isso que está aparecendo claramente, quer dizer, o que parece que aconteceu foi isso, quer dizer, o Brasil foi escolhido, né? E o resto foi tudo feito a toque de caixa, então a prioridade é essa. Mas o Brasil não é um país de primeiro mundo, quer dizer, ele tem outras prioridades mais urgentes que a gente sabe, desde o esgoto que não se tem, né? E para chegar no caso da cultura, considerando que o futebol seria no caso de lazer, uma atividade cultural, assim, quer dizer, um aspecto. Se a gente for organizar isso, primeiro vem as necessidades básicas. A gente inverteu essa pirâmide, né? Começamos sem a base e nós começamos no topo da pirâmide. Eu acho que essa que é a discussão, né, que as pessoas começam a enxergar e começam a exigir outras coisas. Tá certo. Professor Alexandre, mais uma posição a respeito do assunto? Não, concordo com o professor Pereira também nesse ponto, mas assim, eu vejo também assim que o esporte no Brasil, ele... há um bom tempo ele vem sendo mais administrado por espaços privados do que por espaços públicos. Se formos acompanhar as escolas, por exemplo, as universidades federais, como vem cuidando dessa questão do esporte. Né? E agora mais ainda, né? Os estádios, todos eles são administrados pelo setor privado. O Maracanã, por exemplo, fez uma grande reforma e agora o que acontece? Tem uma empresa, a construtora, que fez a reforma e agora ela negocia isoladamente com o Flamengo, com o Botafogo. Foi o caso da Arena também, e assim por diante, né? E com isso, não vou entrar nessa polêmica, viu? Não vou entrar nessa polêmica. Mas assim, com isso também eu vejo assim, ó, que esses clubes e a paixão, e nós discutimos, né, que futebol ela é paixão também, a gente não pode tirar esse ingrediente importante dentro da análise. Né? A gente tem que saber separar, né, e se afastar para um e lucro para outros. Claro. Mas assim, ao mesmo tempo, é um espaço de lazer que o brasileiro, né, acompanha ou pela televisão ou menos, né, mas também indo ao estádio. Então, isso também faz parte da vida.
né? Além das questões básicas, que essas sim deveriam ser o ponto central. Aliás, Alexandre, uma coisa que chama a atenção é isso, nós estamos fazendo os estádios belíssimos, né? E se a gente olhar pela televisão, o que eu tenho observado, grande parte das cadeiras vazias. É o preço. O pessoal não tem condição de... Mais uma justificativa para investir em segurança privada, professor. Bueno, terminamos assim o nosso Contraponto de hoje, lembrando que estaremos no ar na sexta-feira e também a reprise no domingo. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. Às 19 horas, o professor Pereira sempre muito bem lembra, às 19 horas no domingo. E na sexta-feira, às 13 e às 23 horas. Então, para a gente lembrar exatamente os horários em que estamos no ar. Obrigado. Voltamos na próxima semana.